Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula do nosso curso sobre oração. E eu quero hoje destacar com vocês o sentido da oração enquanto intimidade e devoção. Quais os verdadeiros elementos de uma oração que busca a intimidade com Deus, que busca o coração devoto diante do Senhor? É importante perceber que quando nós vislumbramos a ideia da oração no tempo comum, no tempo atual, quase sempre ela está é, linkada, né, com a ideia de poder. Quanto mais oração, mais poder. Usa-se, inclusive, aquela expressão do livro de Tiago, quando ele diz assim: a oração pode muito em seus efeitos. Mas esse poder que a Bíblia vai falar não é necessariamente a ideia de que a oração, enquanto rito, a oração em si é um espinafre, né? É como a gente vê se repetir aí hoje, a espiritualidade pela espiritualidade, né? A oração, ela tem um efeito de poder a partir daquele com quem você ora, ou a quem você ora. Não é em si a oração, mas a ligação que a oração traz com o Senhor, que é todo o poder, né? A nossa relação com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho, com a Santíssima Trindade. Então, nós não podemos permitir que necessariamente o que nos leve a orar seja a necessidade de poder. Nós temos que orar porque queremos intimidade, porque queremos relacionamento. E é interessante que quando nós vamos ver a percepção da oração na tradição do Antigo Testamento, do Novo Testamento e na tradição primária da igreja, olha só, você vai ver que essa ideia de oração como transformação, como intimidade, vai se completar na construção que vai ser feita. Veja, vamos lá. No hebraico, no Antigo Testamento, qual é a noção de oração? A ideia hebraica de oração é julgar a si. Orar é examinar a si. É a ideia de confissão. Agora vejam, não é necessariamente ter uma consciência de si, uma consciência cósmica. Não. Examinar a si diante de Deus. Examinar a si diante daquele que é o Senhor pleno e soberano. Né? É um julgamento de si a partir do poder, a partir do senhorio, a partir daquele que está fora de nós e está acima de todas as coisas. E eu quero trazer aqui alguns exemplos. Pensa aí a história de Moisés. Todas as vezes que o libertador Moisés ele se colocava diante de Deus, ele examinava seus sentimentos, as suas conclusões, ele se colocava diante de Deus em meio às suas angústias, às suas dores, e ele saía de lá transformado. Um dos momentos, inclusive, que Moisés ultrapassa essa lógica, ele bate 2 vezes na rocha, não olhando para Deus e para si. Isso traz uma consequência trágica lá na frente.
Então, Moisés nos ensina a oração como se colocar diante de Deus, tirar as sandálias, perceber da fragilidade do nosso coração e, ao mesmo tempo, ser renovado no monte, na presença do Senhor. Pense aí no profeta Isaías. O profeta Isaías, ele escreve no capítulo 5 do seu livro uma série de ais. Ais, ai de fulano, ai de Beltrano, ai daquele, ai desse. Ele sai olhando sempre para fora. Ele sai sempre apontando o dedo para outras pessoas. Mas aí ele chega ao templo, e lá no templo, na presença de Deus, ele se coloca, ele vê a glória de Deus encher aquele lugar, e aí ele olha para si, e ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E só assim Deus, através do anjo, toca nos lábios do profeta e ele é transformado. Pensa no rei Davi. O rei Davi foi um dos homens mais complicados dentro da sua jornada, mas era considerado também um homem segundo o coração de Deus. Isso porque sempre esteve em oração, sempre esteve se colocando diante de Deus, suplicando o seu favor, confessando a Deus quem ele verdadeiramente era. E eu quero fechar essa dimensão do Antigo Testamento com o profeta Jonas, bem melhor, profeta Jonas. É interessante que nesse meu novo livro, a capa foi inspirada num momento, na verdade não é um novo livro, né? A segunda edição das Profundezas, eu digo que é uma edição atualizada, porque eu reescrevi alguns capítulos. E aí, nessa segunda edição, a capa foi inspirada naquele momento em que Jonas é lançado no oceano, nas profundezas do oceano. E é interessante perceber que ali Jonas faz uma oração, ele pede socorro. Vejam, antes disso, ele estava num navio indo para um local que não era da vontade de Deus na sua vida. Ele estava indo contra a vontade de Deus. E quando ele cai ali na imensidão, ele começa a orar, e é interessante uma expressão. Ele diz que a terra toda se transformou num templo. Era difícil fugir da presença de Deus agora. Então, essa dimensão da oração enquanto julgar a si, examinar-se, confessar, é uma das expressões mais importantes da oração dentro do Antigo Testamento. E quando você vai para o Novo Testamento, de uma certa forma, há um complemento disso, porque quando você olha, principalmente nos evangelhos, as expressões da oração diante de Deus é invocar, pedir, suplicar. Não no sentido de pedir, eu quero ser curado, eu quero um carro, mas uma súplica que vem da alma, de uma vida quebrada, de alguém que conhece o seu limite, que sabe que chegou ali ao extremo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que sou pecador. Olha estes dois elementos nesta oração. A confissão de quem é Deus, a confissão de quem eu sou e a súplica pela misericórdia do Senhor. Aquela mulher sírio-efraimita, ela chega e diz assim: olha, tem piedade, eu preciso da tua ajuda. A minha filha, ela sofre de uma epilepsia e é tomada pelo demônio sempre. E é interessante porque ali
Jesus diz assim: olha, eu vim para o povo de Israel. E ela diz assim: tudo bem, mas o Senhor, quando está sentado na mesa dos seus filhos, ele deixa cair migalhas e os cães vão lá e comem daquela migalha. Os cachorrinhos vão lá e comem daquela migalha. E Jesus diz assim: eu não vi fé tão grande quanto essa tua. Então, amados, esse invocar, esse pedir, essa súplica, é se colocar como limitado, humilde diante de Deus. Humildade. Na tradição latina, né, a expressão de oração está sempre ligada a recitar, rezar, falar. E não no sentido de pegar um texto e torná-lo mágico. Se você recitar as palavras de tal fulano, você vai ter cura. Não. Mas no sentido de, através de uma liturgia, de um modelo, examinar-se, orar a Deus. É interessante que existem orações escritas feitas por Santo Agostinho, Tomás de Aquino, no livro de oração comum, que é da tradição episcopal, aquilo que a gente chama de Locke, há orações lindas que você toma como paradigma, você toma como modelos que, de uma certa forma, lhe leva ao quebrantamento, lhe leva à percepção de quem você é, o pedido de socorro diante de Deus. Olha, por exemplo, essa oração que o franciscano Tomás de Celano escreve no século XVIII. Ele compõe um hino sobre a ira de Deus. Eu conto essa história no Das Profundezas. E ele compõe esse hino baseado em Sofonias 1, de 15 e 16. E aí o monge canta sobre o dia da vingança, a volta do Senhor para julgar os povos. Neste dia, ele diz que tudo será transformado em cinzas. O juiz pronunciará minuciosamente tudo o que fomos, não apenas o que mostramos ser. Todos se apresentarão diante do trono. E aí ele coloca que no livro do Senhor estarão todos os nossos dias. E aí eu pergunto das profundezas, que imagem de terror, de dor, de tanto sofrimento o franciscano nos apresenta. Mas tem algumas estrofes do canto sobre a ira de Deus que são extraordinárias. E eu quero aqui compartilhar com vocês. O franciscano Thomas de Celano diz assim: ó Rei de tremenda majestade, que salvas sem pagamento os que devem ser salvos. Salva-me, fonte de piedade. Lembra-te, Jesus piedoso, de que sou a causa de tuas andanças. Não me percas naquele dia. Quando me procuravas, sentastes cansado. Sofreste a cruz para me remir. Tanto trabalho não seja perdido. Ó juiz justo da punição, dar-me o dom do perdão antes do dia do julgamento. Estou gemendo como um réu, o meu rosto enrubesce de culpa. Perdoa a quem pede, ó Deus. Tu que perdoastes a Maria e atendestes ao ladrão, a mim também destes esperança. As minhas preces não são dignas, mas tu, que és bom,
concede bondosamente que eu não queime no fogo eterno. Então, veja, é justamente esse o sentido do uso litúrgico da oração escrita. Para nos trazer reflexões profundas. Por exemplo, os salmos são preces, são orações escritas que nós repetimos, meditamos. Por exemplo, aqueles cristãos que colocam um salmo aberto e nunca leem, isso daí não tem a ver com oração, com meditação, com ruminar. Isso tem a ver com superstição. Então, o que é que essas orações nos ensina? Através da vida daqueles personagens bíblicos ou da história, a gente fazer o nosso próprio exame, perguntar a nós mesmos quem somos e o que estamos fazendo da nossa própria vida. Então vejam, qual é o sentido primário da oração? Esse sentido que eu quero compartilhar com você, mastigar com você aqui. Oração é anamnese, é o exame de si. Orar é perguntar a Deus sobre você. Certa feita, alguém chegou e disse assim: Olha, o fulano me disse que se eu conhecesse você, e eu disse para essa pessoa: Olha, posso dizer uma coisa para você. Se tem alguém que me conhece, sou eu. Eu sei dos meus erros. Mas se tem alguém que me conhece mais do que eu mesmo, é Deus. E é por isso que eu preciso chegar diante dele e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe, amados, nós estamos vivendo uma vida, tantas vezes, de cristãos tão impiedosos. Tudo isso pelo fato de que eles não conseguem olhar para si. Porque quem olha para si, de uma certa forma, também tem piedade, tem misericórdia do outro. É interessante perceber que nessa oração do franciscano há algo que o nosso tempo parece não conhecer. Porque, vejam, a gente ouve tantas pessoas falando sobre o julgamento de Deus, que os cristãos são tolos por acreditar que um Deus lá no final vai nos julgar. Mas veja, em todos os momentos que a Bíblia e a tradição cristã nos fala do julgamento da ira de Deus, ela também traz esperança, um chamado ao arrependimento, um chamado ao quebrantamento, ao exame dos nossos erros e o pedido por reconstrução. Agora, pensem no que é o cancelamento em nossa sociedade atual. Pense no que é ser exposto e cancelado nos tempos atuais. É experimentar um fogo consumidor que parece não ter perdão. Essa sociedade que fala de ressocialização é, na verdade, uma sociedade sem piedade. Porque só pode ter piedade quem consegue contemplar a face de um Deus que é piedoso, mas que também é juiz. E que tanto o perdoar quanto o condenar está nas suas mãos. E só diante dele podemos verdadeiramente nos quebrantar e renovar as nossas vidas. Eu quero ir para o fim dessa meditação, dessa aula, lembrando aquilo que o Richard Foster nos traz. Olha que coisa extraordinária. Ele diz assim: o,
primeiro aspecto do movimento da oração é esse. É a oração que nos faz olhar para dentro, olhar para nós, olhar para os nossos erros. E aí, automaticamente, a oração vai promover mudança. Conversar com Deus, me relacionar com Deus, ter intimidade com Deus me levará a mudanças. Todas as vezes que você se torna íntimo de alguém, você carrega traços dessa pessoa. Olha que frase extraordinária essa, que está presente no livro que falamos aqui na aula primeira, que continuo indicando a você, leia, eu tenho certeza que será de uma graça muito especial para a sua vida. Tá aqui, pronto. Ok? Oração, bem melhor, celebração da disciplina. Esse livro do Foster é uma verdadeira introdução a uma vida espiritual, né? A uma vida com Cristo. E há um capítulo, acho que é o capítulo 4, né? É o capítulo 4, que ele lida, capítulo 3, bem melhor, ele lida com a disciplina da oração. E é justamente aqui nesse capítulo 3 que ele vai mostrar essa frase aqui, tão forte, tão rica. Orar é mudar. A oração é a principal via usada, né, por Deus para nos transformar. Deixa eu corrigir aqui essa parte aqui. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos interessados em mudar, deixemos a oração de lado. E ela não será uma característica em nossa vida. Ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Então veja, o que ele está dizendo? A oração é muito mais do que a busca de poder. A oração é, acima de tudo, intimidade. E quando a gente entra em intimidade, a intimidade nos transforma. A intimidade nos faz moldar ao que somos íntimo. É por isso que São Francisco de Sales, também naquele clássico que eu apresentei aqui a semana passada, que é o Filoteia, né? Ele chega a dizer algo extraordinário. Ele chega a apontar algo extraordinário. Ele diz que sem devoção nós não conseguimos, de forma plena, ter uma intimidade com Deus. Como eu vou conseguir ser íntimo de alguém que eu não amo? De alguém que eu não me devoto a? Ele diz assim, o uso dos sacramentos pelos quais Deus vem a nós é o uso da liturgia, do estar na presença dele em público. E a oração é por onde nós vamos a Deus. E nós vamos a Deus e nos apresentamos a Ele
de uma forma plena, humilde, consciente dos nossos erros, consciente de que precisamos nos quebrantar, ofertar o nosso coração a Ele. E é interessante o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto verdadeiro. E não vos conformeis a este mundo, a este tempo, a este século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu diria que esses 2 versos expressa tudo isso que falamos aqui. A oração como esse desejo de devotar-se a Deus, de se entregar a Deus, de ser um sacrifício a Ele, de entender que somente quando nos relacionamos com amor somos transformados. Eu quero encerrar dizendo: Cristo é o nosso Senhor, nós somos seus servos. Mas é numa vida de devoção que nos tornamos seus amigos. E Ele, o nosso. Até o próximo encontro, até a próxima aula. Deus nos abençoe.